Oi pessoal, meu nome é Eduardo Agra, eu sou um ex-jogador da seleção brasileira e eu estou no Herança Olímpica. Meu pai é um ex-árbitro internacional que apitou mundiais, que apitou pan-americanos, que apitou uma Olimpíada. E em julho, nós éramos em 4 e a minha mãe ficava com as 2 meninas e meu pai tinha que carregar os meninos para os campeonatos brasileiros que ele apitava. Então, quando eu tinha 11 anos, eu fui num campeonato brasileiro em Belo Horizonte Juvenil, que jogava o Zé Geraldo Castro, Adilson, o Dodge, e me apaixonei por basquete. Até aquele dia, eu era nadador. Quando eu voltei depois das férias, acabei tentando virar jogador de basquete. Minha primeira convocação para a seleção brasileira juvenil foi em 1975, um campeonato sul-americano. Eu ainda jogava pelo estado de Pernambuco e fomos um campeonato brasileiro em Curitiba, fizemos uma boa campanha e o técnico de São Paulo, que era o Cláudio Mortari, acabou me incluindo na convocação para ir para o sul-americano de basquete juvenil. Eu estava em casa, o meu time lá de Pernambuco era um time que naquele ano foi muito forte. A gente tinha 2 outros jogadores que tinham mais nome do que eu e que jogavam, na verdade, mais que eu naquela época. E eu achei que eu tinha sido convocado e tinha vindo de contrapeso, né? Na época eu falei, meu pai deve ter tido algum tipo de influência, porque os caras gostavam muito dele na CBB, né? E acabei vindo para São Paulo para treinar, estava lá em casa, em Recife, quando eu recebi a convocação, e fiquei muito feliz. Olimpíada de 84, ela tem uma característica muito importante. Por quê? Porque ela foi logo após o boicote de 80 de Moscou, que os países, né, aliados com os Estados Unidos não foram à Olimpíada, né? Então, os americanos queriam fazer tudo 2, 3, 4, 5 vezes melhor do que tinham feito os russos, que foi uma grande Olimpíada, né, os russos. Então, foi uma das primeiras Olimpíadas que teve patrocínio de empresas, né? Tudo organizado, tudo funcionava, alimentação, transporte, segurança, as instalações. Então, o basquete, por exemplo, foi no Fórum de Los Angeles, onde jogava naquela época o Los Angeles Lakers. Então, você imagina tudo isso, né? O que é para um cara que veio de Recife com o sonho de ir um dia para uma Olimpíada, né? Foi uma experiência assim fantástica, inesquecível, né? Que eu fiz questão de gravar no meu corpo, para nunca me esquecer, porque aqui esse país, como a gente tem uma memória muito curta e as pessoas esquecem, você acaba entrando também nessa onda e você esquece. Então, de vez em quando eu estou no banho, eu olho, eu vejo e falo, eu sou um atleta olímpico. Que, por exemplo, esse ano aqui que a gente pensa, não, alguns deles vão ser chamados, ou todos eles vão ser chamados e vão carregar a tocha, ou vão para alguma cerimônia, e a gente não viu isso aí, né? Ver o Joaquim Cruz ganhar os 800 metros da medalha de ouro no dia no Estádio Olímpico. É uma memória para mim inesquecível. Agora, claro que tem umas que são aqueles pecadinhos, né? Então, por exemplo, a alimentação na Vila Olímpica era um absurdo. O McDonald's era um dos patrocinadores da Olimpíada. Então, além de todas as lanchonetes, os restaurantes que tinham, você tinha McDonald's, que naquela época, em 84, era uma novidade enorme para todos nós, né? Então, era preciso tomar cuidado para você, principalmente quem estava jogando menos, para você não voltar mais gordinha. Eu acho que a NBB começou a se organizar e se organizou bastante nos últimos 5 anos. A gente está vendo agora os times todos, né, mais organizados, as comissões técnicas, os caras têm preparador físico, o cara tem fisiologista, o cara tem um técnico que cuida só dos números. E isso eu vi, não em times de orçamentos altos. Eu vi no Pinheiros, eu vi no Paulistana, não foi lá no Flamengo, não foi em Mogi, não foi em Bauru. Então eu acho essa liga de desenvolvimento da NBB dando oportunidade para que jovens jogadores joguem, como a gente estava conversando aqui fora de ar, o Felício, o Lucas Dias, o Humberto Gomes, o Davi Rosseto, que foi para a seleção principal agora, a gente está começando a colher os frutos. Então eu acho que a NBB teve muito a ver com o desenvolvimento do basquete tecnicamente, taticamente. A gente precisa, né, nas cidades do interior, a gente sabe que o público comparece, a gente precisa tentar dar uma massificada aqui. Então, no que diz respeito ao basquete brasileiro, tem desenvolvido nessa área, né, na área que a NBB toma conta.
gente estava no avião indo de Dallas para Cleveland. Tá? Essa é recente, de Dallas para Cleveland. E aí eu estou sentado no avião lá, pela primeira vez em alguns voos lá dentro, eu consegui um lugar na saída de emergência. Foi a primeira vez que eu consegui esticar minhas pernas no avião na viagem lá. Bem na saída de emergência. Vejo vindo um cara grandão, forte, maior que eu, andando, mancando. Tinha 2 cadeiras vazias aqui do meu lado. Onde o cara sentou? Aqui do lado. Sentou, aqui na minha frente, estava no assento de emergência, a aeromoça, tá? E o cara perguntou para ela, será que não tem um outro assento como esse rapaz que eu possa sentar? Porque eu fiz uma cirurgia no joelho há 1 mês e o meu joelho está muito inchado por causa dessas viagens. Avião cheio, eu me ofereci para trocar de lugar com ele. Troquei, eu falei, não, senta aqui. Meu joelho doendo também, mas eu troquei. E aí, ele, em algum ponto da viagem, ele viu a minha tatuagem dos anéis olímpicos. E me perguntou com um sotaque carregado, francês, que Olimpíada que eu tinha ido. E eu falei 84. Aí ele falou, jogamos contra. Ele falou, lembro quando nós perdemos do Brasil? Esse cara era um ex-jogador de basquete francês que trabalhava para um canal francês e estava comentando os jogos da NBA. Ele chama Marshall. E aí ele está indo para a Olimpíada do Rio, combinamos de encontrar, falamos, obviamente, o voo inteiro sobre as Olimpíadas, né? E ele, coincidentemente, conheceu a esposa nadadora lá em Los Angeles também, né? Então, ficamos assim, nos vimos lá também durante o resto das finais, não tivemos oportunidade de sair lá, mas já combinamos um jantar aqui no Rio de Janeiro.